Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje Gênesis 19, o capítulo é grande, então nós já vamos iniciar falando sobre ele. É um capítulo bem complicadinho de se entender, mas vamos lá, juntos a gente consegue chegar ao ponto, na direção do Senhor, né? Ele fala assim, Gênesis 19, Sodoma foi a cidade de pecado, né? Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Nesse ponto a gente já consegue ver a primeira informação de que aquela cidade estava toda errada, né? Estava cometendo muitos erros que não agradavam ao Senhor. Então Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção, olha isso, gente. Tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui fora para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Ló oferece as suas filhas para que eles fizessem o que eles quisessem. Para que eles fizessem o que eles quisessem. Aqui Ló comete um erro bem notável, né? Do que ele tinha como consideração em suas filhas. Mas ainda Deus o perdoa pelo fato dele ser parente de Abraão. Mas eles responderam: Saia da nossa frente, e diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. A maldade estava nos homens. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. A única coisa que Ló esquece é que aqueles homens, aqueles visitantes eram anjos, né? Que estavam em sua casa e que através do Senhor eles poderiam fazer algo para que nada acontecesse a Ló e sua família. Mas Ló se esquece disso quando ele oferece as suas filhas, porque ele quer ter aquela visita na casa dele para que ele possa honrar a Deus, né? Para que ele possa mostrar que ele está disposto ali a oferecer o que for preciso para os anjos do Senhor. Aí Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Lembra quando Abrão falou: Mas Senhor, se tiver 10 pessoas, o Senhor mesmo assim vai destruir aquela cidade?
Então Deus manda seus anjos, né, para que vejam quais são as pessoas boas que tinham naquela cidade, para que elas fossem tiradas, para que ele pudesse destruir aquela cidade com toda aquela maldade que havia, né, e coisas ruins acontecendo naquela cidade. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Preste atenção, Deus teve compaixão de Ló. Não quer dizer que Ló estava certo no que ele estava fazendo. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Desde que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar, que quer dizer pequena. Aí acontece a destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ninguém poderia olhar para trás, né? Se alguém da família olhasse para trás, estava cometendo o erro da dúvida de que realmente aquilo estaria ou não acontecendo. E aí Deus fez com que ela virasse uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Quando Abraão estava falando lá, se tivesse 10, tivesse 20, se tivesse 30 pessoas que fossem pessoas boas e não cometessem, Deus já sabia que Abraão queria salvar Ló, né? Que era um parente dele, porque ele sabia que Ló estava em Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus sabia disso e por isso fez com que houvesse o livramento de Ló. Aí veio a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com as 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá. Vamos dar vinho a papai até que ele fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos os filhos dele. Gente, isso aconteceu porque não tinha próximo a elas nenhum outro homem. Não quer dizer que hoje
pode-se fazer isso, porque não é a mesma comparação. Então, aqueles que cometem a bigamia de ficar com o filho, a mãe ficar com o filho, ou o pai ficar com a filha, isso é um pecado enorme, que Deus não aprova de maneira alguma Deus aprova isso, tá? Nem isso aqui foi aprovado, nem isso aqui diz que Deus aprovou, né? Porque elas cometeram algo que não era agradável ao Senhor, né? Então aí, naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. O pai nem tinha noção do que estava acontecendo. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai, a filha mais nova teve relações com ele, de novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe, que quer dizer meu pai, e ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Ben-Ami queria dizer que era filho do meu parente, né? Então, aí passou a ter as cidades moabitas e amonitas, né? Mas o que a gente tem de conteúdo para tirar dessa palavra? De que Deus, quando nós solicitamos a Ele uma bênção em relação a uma pessoa, Ele está nos ouvindo. Ele está de ouvidos abertos e escutando o que nós temos a dizer. Então hoje, muitas pessoas estão passando por situações de perda, situações de doenças, situações onde muitos estão tristes por um parente ou pela sua família ou por alguém perto de você. Você precisa orar ao Pai. Nós oramos, pedimos orações a outras pessoas e recebemos, eu tenho certeza disso, mas nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e pedir ao Pai o que nós necessitamos. Mas lembre-se, Deus fará conforme a sua vontade e conforme o que for melhor para aquele seu parente, para aquela pessoa próxima de você. Que ela tenha salvação. E você pode, através de você, ela pode ter a salvação.